O Homem de Ferro foi o filme pioneiro de uma nova era para os super-heróis. Foi o grande início do universo compartilhado da Marvel nos cinemas. Quem diria até que um personagem secundário de quadrinhos se tornaria o precursor e protagonista do maior fenômeno cinematográfico da cultura pop. E é sobre isso que a gente vai falar hoje no primeiro episódio de A História do CM. Avengers! Galera, esse é o primeiro vídeo de uma série de 8 episódios em que eu vou recontar toda a história do MCU, claro, do meu jeito. Afinal, até agora a gente teve 21 filmes. Já é um universo gigantesco, com uma mitologia rica, cheia de informações. Por isso, obviamente, você não vai lembrar de tudo, seu amigo não lembra, né? Seus pais não lembram, seus avós, passarinho, namorada, também não vão lembrar. Então já aproveita e envia esse vídeo pra eles, chama todo mundo pra assistir e bora se preparar juntos pra Ultimato que tá chegando aí. Mas falando em memória, se tem alguém que se lembraria fácil de todos os filmes, esse alguém é Tony Stark. Apesar de ser só um humano, ele parece ter nascido com poder de super inteligência. Com 4 anos, ele já tinha feito sozinho uma placa de circuito. Com 6, construído um motor. Basicamente, quando você não sabia nem rabiscar certo um bonequinho de palito no jardim de infância, o Tony Stark já tinha se formado no cursinho do Senai. Mas claro, muito disso se deve ao pai do Tony, o Howard Stark, que foi um dos maiores gênios da história e ensinou muito pro filho dele desde cedo. Os dois revolucionaram o mercado armamentista e ajudaram a tornar os Estados Unidos uma grande potência. E foi nesse clima de exaltação ao Tony Stark que o primeiro filme do UCM começa durante a premiação do Tony pelo prêmio Apogeu, sendo que ele nem sequer foi receber porque estava brincando e jogando com mulheres lá no cassino do hotel. Quem recebeu o prêmio por ele foi Obadiah Stane, o segundo no comando das indústrias Stark. E essa relação de ausência do Tony com a presença ativa do Obadiah, à frente inclusive da empresa, é a grande brecha no roteiro para as consequências mais graves que viriam a rolar. Até porque o Tony não tinha um perfil de herói, na verdade não tinha o perfil nem de uma pessoa simples responsável. Era o momento em que o lado do playboy dele falava mais alto. Apesar disso, o Tony ainda era presente quando se tratava da construção de armas e a apresentação dos trabalhos dele. E é o que ele vai fazer numa base aérea dos Estados Unidos no Afeganistão, apresentar a nova grande arma para o exército americano, a Jericó. O interessante é que esse seria o primeiro míssil com tecnologia de raios repulsores, que mais tarde seria um elemento fundamental para a tecnologia dos armamentos do Homem de Ferro. E mesmo naquela época o poder destrutivo era absurdo. Não à toa era uma arma cobiçada por terroristas, mais especificamente por um grupo conhecido como os 10 Anéis. E para obter essa arma, eles atacam todo o comboio militar que protegeu o Tony, utilizando armamento pesado das indústrias Stark, inclusive. Nosso herói, então, é sequestrado e entra no grande momento de virada na vida dele, aquela sacudida que fez ele acordar. Só que antes disso, ele acorda mesmo num cativeiro, muito debilitado fisicamente, só que vivo, graças ao companheiro de cárcere dele, o professor Hall Insen, que precisou construir um eletroímã no peito dele para evitar que os estilhaços alojados ali dentro chegassem até os órgãos vitais. Naquele momento, esse eletroímã era energizado por uma bateria de carro. Era só uma questão de tempo até que algo assim não fosse mais suficiente para manter o Tony vivo. Bom lembrar, galera, que o professor Insen não salvou o Stark só fisicamente, mas psicologicamente também. O Tony tava desistindo, sabe? Ele tinha visto várias das armas dele por toda a base dos terroristas. Eles empunhavam armamentos das indústrias Stark. Graças a ele, aqueles terroristas tinham poder, podiam tirar vidas, matar inocentes. Aliás, um dos líderes dos 10 Anéis tinha descrito o Tony como o maior assassino em massa da história da América. É um enorme banho de água fria em alguém que provavelmente se considerava um herói nacional. E por isso ele começa a repensar toda a concepção sobre a fabricação de armas, o próprio trabalho de vida dele. Mas antes de tudo, ele precisava enganar os terroristas que esperavam que ele construísse um míssil Jericó para eles e ao mesmo tempo também precisava de uma forma mais segura para se manter vivo e ainda escapar dali. Com certeza uma tarefa impossível para qualquer homem, mas não para o Tony Stark, que mesmo dentro de uma caverna e com poucos recursos consegue construir um reator Ark para alimentar o eletroímã, uma tecnologia que ninguém nunca tinha conseguido replicar depois que o Howard Stark, o pai do Tony, criou o grande reator Ark que alimenta as indústrias Stark. Esse mini reator, ele podia manter o Tony Stark vivo por umas 50 vidas. Só que também podia ser usado para energizar uma outra coisa por pouco tempo. Naquele caso, uma armadura de combate, que inclusive foi construída em menos de uma semana. Não tem o que falar, o cara é um gênio. Infelizmente, o parceiro de cativeiro, o Insen, se sacrificou,
para que o Tony tivesse mais tempo para terminar de preparar a armadura. Agora, inclusive, eu parei para pensar em como esse sacrifício foi fundamental para a salvação de todo o universo cinematográfico Marvel em diversas crises. Inclusive, provavelmente, vai ser em Ultimato também. Graças a ele, o Tony colocou em uso a armadura Mark I e conseguiu descer o cacete em geral e fugir voando, por mais que tenha caído no deserto logo em seguida. A Mark I não tinha sido muito bem preparada para voo, então não tinha outro jeito. Tony foi achado pelo exército americano vagando no deserto, enquanto os restos da armadura foram encontrados pelos terroristas, que tinham visto em ação de perto o novo objetivo deles, um exército de homens de ferro. Tony Stark, então, consegue retornar para casa com uma nova perspectiva de vida. Agora a visão dele sobre a venda de armas de destruição é completamente outra. E também surge nele um senso de responsabilidade. Por isso ele imediatamente já marca uma entrevista de imprensa para anunciar que as indústrias Stark não vai mais produzir armas. Óbvio que isso gera um rebuliço no mercado de ações. E a partir daí o Obadiah começa a deixar o Tony de lado nas reuniões, nos eventos e começa a administrar a empresa ele mesmo. Até porque o Tony se isolou na oficina que ele tem em casa, criando um novo mini reator Ark definitivo, construindo a armadura do Homem de Ferro, realizando testes, aprendendo como voar e controlar melhor, inclusive, a armadura dele. E esse é o tempo que o filme também usa para nutrir a relação romântica entre ele e a Pepper Potts, assistente pessoal dele. Também a amizade entre ele e o Rhodes, né, o especialista em armas da Força Aérea, e até mostrar o primeiro vislumbre da SHIELD pelo agente Coulson, que consegue estabelecer contato com a própria Pepper. As coisas começam a ficar mais claras quando o Tony descobre que o Obadiah vinha vendendo armas e negociando com os 10 Anéis, depois de ver fotos tiradas de Gulmira, um local onde esses terroristas tinham desocupado e matado inúmeros moradores. Tinham vários reféns e mesmo depois de tudo, os caras ainda estavam em posse da Jericó. E essa é a hora que a gente vê, finalmente, o Homem de Ferro que a gente conhece hoje entrar em ação. Ele voa até Gulmira, salva os reféns e destrói os mísseis Jericó que eles tinham. Na volta pra casa, ele tem um desentendimento com a Força Aérea Americana, mas consegue passar de boa, contando o segredo dele pro Rhodes. Bom, ele nunca teve tanta intenção assim de esconder. Tem uma identidade secreta como todo super-herói, né? Mas até aquele momento, ainda era um segredo. Obadiah então mostra finalmente as garras dele, como grande vilão do filme. Depois de assumir as indústrias Stark pra ele mesmo, né? Então agora ele vai até o chefe dos 10 Anéis, dá aquela fingida, né, de negociação, mas termina fuzilando todo mundo e roubando os projetos da Mark I do Tony que eles tinham encontrado. Já a Pepper, ela tinha a tarefa essencial de descobrir que o Obadiah que tinha sido o mandante do ataque ao Tony e descobrir também todo o novo plano dele em construir a própria armadura. Só que ela não conseguia contratar o Stark. Isso porque o Obadiah já tinha invadido a casa dele e roubado o reator Ark do peito dele. Era o que faltava no projeto do Monge de Ferro, já que ninguém no mundo era capaz de reproduzir aquela tecnologia. Mas por sorte a Pepper tinha transformado o antigo mini reator numa lembrancinha e o Tony conseguiu colocar ele no peito para não morrer, até que o Rhodes chegasse para ajudar. Nesse meio tempo, a Pepper pede ajuda pro Coulson para ir atrás do Obadiah nas indústrias Stark. O Coulson já prepara uma galera de agentes da SHIELD, mas quando eles chegam lá, já é tarde demais. A armadura do Obadiah estava pronta. Tudo que os agentes podiam fazer seria correr daquela armadura gigante, toda bruta. E quando o Obadiah Stane tá prestes a matar a Pepper, o Homem de Ferro chega voando com tudo pra cima dele. A pancadaria entre os dois, cara, estanca no meio da rua. O Tony leva a pior, não tinha como ele vencer usando o reator antigo, que já tava perdendo energia. Então, o herói precisa usar a melhor arma dele, o cérebro. Pra quem acha que o superpoder do Tony é o dinheiro, provavelmente não assistiu o primeiro filme direito. Cara, é a maior prova de que ele vence as adversidades mesmo sem recursos, usando só a inteligência. E naquela luta mesmo, ele usa vários artifícios, como atrair o Stane para mais além no céu, até a área que tudo que chega lá começa a congelar. Arruma um jeito de danificar o sistema de mira dele e, por fim, usa uma explosão no reator Ark das indústrias Stark para matar o vilão. Homem de Ferro 1 termina com a épica cena da entrevista de imprensa. A SHIELD até aconselha o Stark a cobertar tudo que rolou, até porque esse sempre foi o trabalho deles, né? Mas o Tony prefere dizer ao mundo: Eu sou o Homem de Ferro. Ele era um playboy, gostava de armas de fogo, matava os inimigos e não tinha nenhum problema com a identidade secreta. Ele abraçava a glória, quebrando todos os estereótipos de super-herói possível que o grande público conhecia. O Homem de Ferro se torna, então, um novo símbolo na cultura pop. No segundo filme, as indústrias Stark tomam um rumo voltado para o avanço tecnológico mais utilitário, para a sociedade como um todo. A parte armamentista, agora o Tony guarda toda para o Homem de Ferro. E óbvio que os Estados Unidos não tá nada feliz com isso. A arma mais poderosa do mundo é um traje de combate que é propriedade privada de uma pessoa só e pode fazer o que quiser com ela.
Você acha que os Estados Unidos gostam de não ter o controle de algo assim? Claro que não. Sem falar no quanto eles já não estão irritados pelas indústrias de Stark pararem de produzir e fornecer armas para eles, né? Não à toa, ele é intimado a comparecer em uma comissão das Forças Armadas do Senado que querem forçar ele a entregar a armadura para o Estado. Inclusive nessa comissão mesmo, Justin Hammer, o atual principal fornecedor de armas para os Estados Unidos, é chamado para ter a palavra. Mas o Tony consegue se safar da situação quando hackeia as imagens que estavam sendo apresentadas na comissão e mostra os arquivos de vídeo dos testes tentando replicar a armadura do Homem de Ferro pelo próprio Justin Hammer. Tentativas mal sucedidas, por sinal. Até aquele momento ninguém conseguia replicar a tecnologia do Homem de Ferro. Inclusive um piloto de teste chega a morrer no vídeo. Ou seja, o Tony descredibilizou eles frente às câmeras. Galera, apesar do que eu acabei de falar, de que até aquele momento, pelo que todos sabiam, ninguém conseguia recriar a tecnologia do Homem de Ferro, existia uma pessoa que conseguia. Um russo chamado Ivan Vanko. O pai dele, Anton Vanko, tinha morrido na miséria, mas conseguiu transmitir todo o conhecimento dele e ideias para o filho. E quem foi Anton Vanko? Foi simplesmente o cara que criou o primeiro reator Ark junto com o Howard Stark. Ele só não levou os créditos porque ele era, na verdade, um espião da União Soviética. Só que ele faz o filho dele, o Ivan, acreditar que a família Stark que tinha arruinado toda a vida dele, incentivando ele a se preparar para a execução de uma vingança. E é isso que o Ivan faz. Ele recria um mini reator Ark para alimentar um semi-exoesqueleto com chicote de energia. Afinal, ele é o vilão Chicote Negro. Só que, galera, independente da vingança, o Tony já estava com os dias contados. O núcleo de paládio que ele usa no peito estava infectando o sangue dele. O uso da armadura do Homem de Ferro ainda agravava mais a situação, intoxicando ainda mais a corrente sanguínea. O pior é que não havia cura, porque simplesmente não havia substituto para o núcleo de paládio. Jarvis, a inteligência artificial do Tony, fez o teste com todos os elementos conhecidos e nenhum serviu. Não existia cura. Era um câncer high-tech, de alta tecnologia. O que você faria se você soubesse que a sua morte está próxima? Provavelmente, se você fosse um playboy rico como o Tony, você ia começar a curtir a vida doidado. Cada dia como se fosse o último, não é verdade? E é isso mesmo que ele começa a fazer. Ele passa a presidência da empresa pra Pepper Potts. É a pessoa que ele mais confia no mundo e vai agindo assim por impulso, fazendo o que ele tem vontade. Bom lembrar que com a Pepper presidente das indústrias Stark, o cargo de assistente pessoal do Tony fica vago. E uma pessoa esperta o suficiente para conseguir pegar esse emprego começa a cuidar dele de perto. Sim, Natasha Romanoff. Hoje a gente sabe que é a Viúva Negra e que o Nick Fury queria ficar de olho no Homem de Ferro, mas o Tony não sabia e caiu igual um patinho. E fala sério, é Scarlett Johansson, você também ia cair igual. Vocês lembram o que eu falei sobre curtir a vida doidado? O Tony tava em Mônaco pra também assistir uma corrida de Fórmula 1. A empresa tinha um carro competindo, ele olha o nível de toxicidade do sangue, vê que tá na M mesmo. Até eu ali ia fazer o que me desse na telha, galera. Então ele só manda o piloto embora e sobe no carro de Fórmula 1 pra disputar a corrida. O problemão é que o Chicote Negro já tava lá preparado pra concluir a vingança dele. Ele entra no meio da pista. O primeiro carro que passa, ele já dá aquela chicotada que corta liso. E a mesma coisa acontece quando o Tony passa. Dá nem tempo dele pensar e o carro já capota. Por sorte, o motorista do Tony, o Rap, entra na pista atropelando o vilão e levando a armadura e agora virando o Homem de Ferro. O Tony consegue resistir à energia dos chicotes e derrota o Ivan. Legal de reparar nessa cena a evolução de como ele coloca a armadura. No primeiro filme ele tinha que estar no laboratório em casa. Agora ele já consegue fazer uma maleta virar armadura, cada vez achando mais soluções portáteis pra hora de virar herói. Isso é fantástico. E outra coisa da hora de notar é que o Rap tava ganhando mais importância na ação. Ele é provavelmente o melhor amigo do Tony. Eles estão direto juntos. Eu já deixo até um spoilerzinho de que ele deve ser importante também em Ultimato. Saiu um cartaz inteiro só pra ele. Quem sabe até ele não ganha armadura. Escreve o que eu tô falando, hein? O Stark ainda vai conversar com o Ivan Vanko depois de preso. E realmente dá pra perceber que o objetivo dele não era matar o Tony, e sim derrubar o trono que ele tinha. Mostrar que outra pessoa podia reproduzir a tecnologia do Tony. Mostrar que outra pessoa podia bater de frente com ele, mesmo sendo ninguém. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Ele queria desacreditar o Homem de Ferro. Sabia que os Estados Unidos iriam tomar as armaduras à força depois daquilo. E ainda mostrou saber que o Paládio estava infectando ele. E que não tinha cura. Stark morreria de todo modo. A prisão do Ivan não durou quase nada porque o Justin Hammer, o cara que vinha tentando criar armaduras, deu um jeitinho pra forjar a morte dele e ajudar na escapada. O Hammer tem uma rivalidade gigante com o Tony. Ele precisava de um exército de homens de ferro para os Estados Unidos. Isso seria revolucionário. Imagina um exército americano todo vestindo um traje do Homem de Ferro. Eles iam fazer o que eles quisessem no planeta. Essa era a corrida nuclear do século XXI. Outros países vinham tentando fazer a mesma coisa. E pro Hammer, galera, não basta só ser o maior fornecedor de armas da América. Rico. Quem tá no poder sempre quer mais poder.
Já repararam nisso? E também agora que apareceu alguém que podia reproduzir a tecnologia do reator Ark, ele tinha uma chance de realmente rivalizar com Tony Stark. Então ele fecha um acordo com o Ivan para produzir o exército dele de armaduras. E dessa vez ele teria recursos, né, para concretizar de vez a vingança dele. Enquanto isso, o Tony estava mesmo no fundo do poço. A infecção só piorando, inclusive chegando num estado crítico. Ele quase não conseguia mais ficar em pé. O Rhodes até veio avisar que as Forças Armadas já estavam às vias de colocar tanques de guerra na porta dele para pegar as armaduras, mas não mudou muito. Ele sabia que estava perto de morrer, e a decisão dele era mesmo curtir a última festa de aniversário. E quando o Rhodes chega na festa, ele vê o Tony dançando bebadaço com a armadura e disparando rajada para destruir garrafa. Ele se dá conta de que não tem a menor condição de deixar a arma mais poderosa do mundo nas mãos do amigo dele. O Rhodes então desce até a oficina, coloca a Mark II, acaba com a festa e tenta tirar a armadura do Tony bêbado na porrada. Não tinha outro jeito, galera. Os dois destroem um monte de parede, né, atravessando a casa na briga, até que, por fim, os dois atiram os repulsores ao mesmo tempo. E o encontro de frente dos dois raios repulsores gera uma explosão que destrói a sala e praticamente nocauteia os dois. Só que Rhodey é quem levanta primeiro e leva a Mark II para a base aérea americana. Eles ainda chamaram o Justin Hammer para dar uma tunada de armamentos nela. Assim, o James Rhodes se torna uma máquina de combate e essa relação permanece em todos os filmes futuros. Apesar do Homem de Ferro evoluir a tecnologia dele, o Máquina de Combate é um agente do governo. E os upgrades dele são no nível mais terreno, acompanhando a evolução do mundo, não do Tony. E falando nele, foi preciso da intervenção direta do Nick Fury para colocar ele nos trilhos e consertar toda essa bagunça. O Fury revela que o Howard Stark foi um dos fundadores da SHIELD e que tinha deixado um segredo para que o filho dele resolvesse com a tecnologia do futuro. Afinal, o Howard era limitado pela tecnologia da época dele, mas o Tony não. Ele estava falando de algo que completaria o projeto do reator Ark. Energia limpa, potencialmente ilimitada, graças a um novo elemento, o substituto perfeito para o paládio que intoxicava o Tony. O Fury também conta que Natasha era, na verdade, uma agente da SHIELD e coloca o agente Coulson para tomar conta do Tony e garantir que ele vá resolver o problema. E se Stark resolve se dedicar a alguma coisa, o resultado é óbvio. Até porque quem melhor que o Tony Stark para conseguir sintetizar um novo elemento? Essa é a primeira vez que a gente iria ver no UCM a verdadeira cara da SHIELD. O quanto foram importantes na evolução da história do mundo e o quanto eles estavam ligados e responsáveis por qualquer evento mais paranormal. Além disso, a gente também vê o Homem de Ferro dar um passo à frente cientificamente, rompendo mais um limite que em teoria seria impossível. No entanto, galera, nem todos os problemas estavam resolvidos. O Ivan Vanko liga pro Tony pra dar aquela assustada nele, né, e atrair ele pra grande apresentação dos drones de ferro não tripulados do Hammer, que estavam finalmente prontos. Só que o Ivan já tinha outros planos pra eles, inclusive pro Máquina de Combate, que estava com tecnologia do Hammer. Ou seja, algumas dezenas de drones e o War Machine, eles estavam todos sendo operados à distância por ele, para descer o chumbo no Homem de Ferro, que só pode fugir numa perseguição aérea frenética. Nesse meio tempo, a Viúva Negra e o Happy vão atrás do Ivan nas indústrias Hammer. Rola aquela cena sinistra, uma das minhas favoritas do filme, inclusive, dela varrendo o chão com a porção de guardas, e o Happy felizão, né, porque conseguiu com suor danado derrubar um deles. Infelizmente, galera, eles chegam tarde demais. O Ivan já tinha saído com uma mega armadura, mas pelo menos a Natasha consegue deshackear e liberar a armadura do Máquina de Combate. Esse feito aqui muita gente esquece. Ela é uma espiã completaça, galera. Tem que manjar de hack. E finalmente chega aquele momento que a gente esperava o filme todo pra ver. A luta final. Homem de Ferro e Máquina de Combate, lado a lado. Os drones chegam, mas é um banho de sangue. Ou melhor, de óleo, né? Os dois fazem a limpa com direito até o one shot de laser do Homem de Ferro, que cortou todos os robôs ao meio no final. Ele diz ali que só dá pra usar aquilo uma vez por luta, mas é um recurso bem forte. Ele podia ter usado isso mais vezes nos outros filmes, hein? A coisa toda tá complicada de verdade quando o Ivan chega com um novo traje dele. Ele não só bate de frente com os dois ao mesmo tempo, como dá uma surra neles. A armadura dele era bem mais resistente, parecia até causar bem mais dano que o contrário, vindo deles quando ele usava os chicotes. Só que quando parecia que os dois realmente iam perder, o Tony lembra da luta na casa, do encontro dos raios repulsores, e eles repetem o efeito carregando eles ao máximo, enquanto o Ivan ficava de cara pro epicentro da explosão. Mas mesmo perdendo a luta, ele tenta uma última cartada, ativando a autodestruição da armadura dele e de todos os drones. Então o Tony tem que sair em velocidade máxima atrás da Pepper, que estava dentro da zona de explosão, e ele consegue salvar ela no último segundo. E no final ainda rolam uns beijinhos, né? A gente sabia que rolava um climazinho ali o tempo todo, mas foi a primeira vez que eles se beijaram oficialmente. E quem diria, né, que acabariam virando o casal mais consagrado do CM.
depois da Viúva Negra e Bruce Banner, é claro. Agora, galera, é o seguinte, o filme termina com o Fury tentando recrutar o Tony como consultor para a iniciativa Vingadores. Mas quando o Tony viu que ele tinha sido descrito como não recomendado como membro, o ego deve ter dado aquela pitada, né? Mas, de todo modo, o Stark sempre foi um cara que agiu por interesses próprios. Não faria sentido ele colaborar se não houvesse alguma causa maior. Galera, o Homem de Ferro é o símbolo do herói moderno. E como todo bom herói da Marvel, ele possui falhas. Ele é humano, como todo mundo. Ele cresce, ele aprende, ele muda, ele inova. O Tony Stark é um dos personagens com a maior evolução dentro do UCM. Então fica o convite para você que está assistindo o vídeo, rever aqui no Nerd toda essa evolução e lembrar de onde esse grande universo saiu. No próximo episódio eu vou falar sobre o surgimento dos grandes pesos pesados, indo mais além na ciência da Terra para ver um monstro incontrolável vindo de um acidente científico, mas também indo pro espaço até a terra de deuses guerreiros. Vê a introdução do misticismo e fantasia do CM. Nerd, muito obrigado, não esquece o joinha, estamos no primeiro episódio, episódio 2 chegando em breve, então se inscreve aqui para você não perder nenhum episódio, é essencial você assistir tudo antes do Ultimato, para você chegar lá sabendo tudo o que aconteceu. Essas informações vão ser muito úteis para você, galera, vai ser bem bacana você acompanhar com a gente, então se inscreve e ativa o sininho, porque só assim você vai saber quando sair o segundo episódio. Obrigado de coração, até a próxima, fui!